Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A chinesa Higge, representada no Brasil pela TVX Motors Group, anunciou nesta quarta-feira a parceria com a fabricante de baterias CATL para o mercado nacional. Segundo o diretor comercial da TVX, Alexandre Colonese, a maior parte dos ônibus elétricos chineses usa esta marca de bateria. A CATL já fornece baterias para quase 90% dos ônibus elétricos da China, incluindo os mais de 60 mil ônibus elétricos da Higge, que circulam por 138 países. Uma parceria que contribui para o sucesso da operação e aqui não será diferente. O comunicado diz que a CATL tem 32% do mercado mundial de baterias e fornece para as empresas como Toyota, Mercedes, Jaguar, Land Rover, Grupo BMW e PSA, além da própria Higger-Bus. O acordo garante baterias de última geração para os produtos da TVX Higge, que rodarão no país, além do fornecimento de novas tecnologias que surjam no futuro. Esse é mais um sinal claro ao mercado à seriedade com que TVX Motors Group atua. Nos responsabilizamos integralmente pelo nosso produto. Cada componente é testado, aprovado, tendo por trás uma grande marca responsável por prestar a assistência técnica. Entregamos um bem para transportar pessoas com segurança, conforto e confiabilidade. A Higge reforçou no comunicado que já anunciou uma fábrica no Brasil para 2024, mas ainda neste ano iniciará a operação de sua base técnica em São Paulo, local onde fará atendimento a veículos elétricos e formará profissionais para manutenção desse tipo de tecnologia no Brasil. Os moradores de São Sebastião, no DF, amanheceram nesta quarta-feira sem contar com os ônibus da aviação pioneira. Um coletivo da companhia foi atacado na noite desta terça-feira no Vila do Boa, na região onde ocorreu uma reintegração de posse. No terreno deve ser construído um hospital em um bairro com habitações populares, no Novo Mangueiral. A concessionária do transporte coletivo havia informado em suas redes sociais que somente colocaria os ônibus em operação novamente após o estabelecimento de condições de segurança para passageiros, trabalhadores e veículos. Haviam ameaças de mais ataques, mas após negociação entre a Polícia Militar e os responsáveis pela liberação dos ônibus na garagem da Pioneira, os veículos saíram para o atendimento à população. A operação deve ser totalmente normalizada ao longo do dia. O Detro RJ informa que 7 ônibus acabaram recolhidos a garagens e 13 multados na manhã desta última terça-feira, dia 13 de junho. A ação de fiscalização do Detro RJ contou com o apoio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Queimados. De acordo com o Detro, a ação de fiscalização teve o objetivo de averiguar denúncias da população da região. Ao todo, 5 empresas acabaram autuadas por irregularidades como descumprimento de normas de acessibilidade e tráfego. Os agentes observaram o selo de vistoria ausente ou vencido, a ausência de cartazes alertando contra o assédio sexual de uso obrigatório, a falta de limpeza nos veículos e má conservação de vidros e assentos acabou abordando na fiscalização. O Detro pede que, havendo reclamação ou denúncia, o passageiro pode entrar em contato pelos canais de atendimento. Basta apenas enviar a denúncia pelo e-mail ouvidoria@detro.rj.gov.br ou pelo telefone 21 38 83 41 41. O Detro RJ publicou no último dia 1º de junho, na portaria número 1724, que prorrogou até o dia 31 de dezembro de 2024 todos os contratos do transporte intermunicipal de passageiros. Com a medida, fica suspensa a licitação em todas as suas regiões: Serrana, Centro-Sul, Médio Paraíba, Norte, Noroeste, Costa Verde, Baixadas Litorâneas e Metropolitana. O órgão do governo do Rio de Janeiro informa que, concluído o processo licitatório de cada região para a nova contratação e após a assinatura de contrato administrativo antes do prazo mencionado no caput deste artigo, as respectivas permissões ficarão automaticamente revogadas, de modo que o seu cancelamento não ensejará quaisquer indenizatórios ao permissório. O gabinete do governador Cláudio Castro e o Detro RJ não informaram quando a licitação
de cada região estará finalizada. A aviação Ouro e Prata foi autorizada pelo Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a suprimir a linha Joaçaba em Santa Catarina a São Paulo, prefixo 16.004800. A decisão SUPAS número 321, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, autorizou a empresa a paralisar o mercado na licença operacional de número 98. A medida entra em vigor em 17 de agosto de 2023. Os 2 ônibus elétricos da BID que operam em Mauá, no ABC, já transportaram cerca de 37 mil passageiros e rodaram mais de 10 mil quilômetros desde o início de março de 2023. Os ônibus a bateria da BID são do modelo D9A, padrão, com 13 metros de comprimento, com carroceria Caio Millennium 4. Comunicado da BID relata que uma pesquisa realizada pela Suzantu apontou que os veículos têm apresentado bom desempenho. É o que confirma o gerente operacional da empresa, Robson Francisco, ao dizer que os ônibus elétricos apresentaram aceitação positiva por parte da população e do poder concedente municipal. Até o presente momento, não houve qualquer ocorrência na operação e a população já sente o conforto com os ônibus não poluentes e silenciosos. Os ônibus operam na linha 084 Zaira Centro e 131 Itapeva Centro. O diretor institucional e head da divisão de ônibus da BID, Marcelo von Schneider, destaca que a eletrificação dos ônibus na região do ABC paulista tem sido muito bem sucedida. Schneider afirma que isso contribui para a construção de um ambiente urbano mais equilibrado, com benefícios ambientais em função da redução de gases de efeito estufa e sociais com impacto direto na saúde pública, além das vantagens econômicas de médio e longo prazo, em função do baixo custo de manutenção dos motores elétricos. O executivo informou que a gigante multinacional de veículos elétricos já opera em Diadema e em breve chega a Santo André. A fabricante destaca que entre as vantagens do modelo D9A da BID estão a suspensão pneumática dianteira e traseira, que proporciona maior conforto para os passageiros, do sistema de freios disco com ABS e sistema regenerativo, que confere maior segurança e autonomia ao veículo. A coluna de direção regulável do D9A permite o ajuste de acordo com as características de cada motorista, que atende à ergonomia. O modelo é 100% elétrico, com emissão zero de CO2 e totalmente silencioso. A bateria tem 250 km de autonomia, com baixo custo de manutenção, diz o comunicado da BID. O chassi de ônibus urbano elétrico Mercedes-Benz EO500U, primeiro veículo comercial elétrico da marca no Brasil, está credenciado para financiamento junto ao BNDES, via Finame Baixo Carbono, linha especial, criada para incentivar as empresas de máquinas e equipamentos a adotar a solução de eletromobilidade em suas frotas. O veículo atende ao índice de conteúdo local exigindo o BNDES. O modelo recebeu diversos componentes que foram produzidos pela fábrica da Mercedes-Benz no Brasil, como a estrutura do chassi, índices elétricos e as baterias fornecidas pela Borg Warner e produzidas na fábrica de Piracicaba, em São Paulo. Esta é a primeira vez que nossa empresa participa de um Case Carbono Zero. Continuaremos investindo gradativamente na nacionalização do produto, visando dessa forma aumentar o conteúdo local e desenvolver a indústria da mobilidade elétrica no país, afirma Roberto Leocini, vice-presidente de vendas e marketing de caminhões e ônibus da Mercedes-Benz no Brasil. O credenciamento de EO500U é extremamente importante. O BNDES é um aliado forte das empresas de transporte para financiamento de ônibus e renovação de frota, o que é ainda mais relevante no caso dos elétricos. O credenciamento da Mercedes leva em conta fatores como índices qualificadores, investimentos no país, treinamentos de capacitação e especialização, entre outros. A produção em série das primeiras unidades do modelo EO500U começa neste mês de junho. Assim, passam a ser da programação da moderna linha de produção de chassis de ônibus da fábrica localizada em São Bernardo do Campo, que se destaca por conceitos e processos da indústria 4.0. O diretor de vendas e marketing de ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, Walter Barbosa,
e explica que a empresa vai dar todo o suporte aos parceiros da eletromobilidade, em especial no primeiro momento de transição do motor a diesel para o elétrico. Apoiaremos aos clientes, os motoristas, profissionais de oficinas, gestores do transporte público, concessionários da marca, encalçadores e demais parceiros. Nossas equipes também irão oferecer consultoria e treinamento técnico e operacional para as empresas de transporte de passageiros. O chassi do primeiro modelo elétrico do Brasil foi amplamente testado no país e também na Alemanha. O conceito eletrônico deste chassi segue parâmetros do ônibus integral Citaro e Daimler Buses. Foi desenvolvido pela engenharia da empresa para a realidade brasileira e da América Latina. Os primeiros ônibus elétricos da Mercedes-Benz começam a ser produzidos em série na planta de São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, neste mês de junho de 2023, e atendem ao mercado da cidade de São Paulo, onde existe uma meta estipulada pela Prefeitura de que até o fim de 2024, 2,6 mil coletivos elétricos estejam em operação. Entretanto, o intuito é atender a outros sistemas de transportes e até exportar. Os modelos elétricos da Mercedes-Benz foi lançado oficialmente ao mercado em 25 de agosto de 2021. O sangue é insubstituível e não é produzido artificialmente, com o suprimento garantido exclusivamente através de doações regulares e voluntárias. A data de 14 de junho, o Dia Mundial do Doador de Sangue, foi instituída em homenagem ao nascimento de Karl Landsteiner, imunologista austríaco, que descobriu o fator RH e as várias diferenças entre os tipos sanguíneos. A Aviação Garcia Brasil Sul e Londres Sul tem a tradição de estimular a doação de sangue no chamado Junho Vermelho e realizam uma ação interna junto aos seus colaboradores para agendar a doação por parte dos voluntários e levá-los ao Hemocentro, Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, integrado ao Hospital Universitário de Londrina, e trazê-los de volta à empresa nesta data. Toda a logística é oferecida pela empresa, estimulando e facilitando o ato da doação, diz a gerente de comunicação e marketing da empresa, Juliana Quansny. São apoios fundamentais. O hematologista Fausto Trigo, coordenador do serviço, diz que campanhas pontuais como o Junho Vermelho são de imensa importância para manter os estoques de sangue e suprir a rede atendida. Formada por 22 hospitais do SUS, da área da 17ª Regional de Saúde, entre elas o Hospital do Câncer e o Hospital Universitário de Londrina. Por isso, nossa decisão de direcionar esta decisão do Junho Vermelho. A ideia de que os doadores façam um gesto solidário sempre na data de seu aniversário. Isso garantiria ao menos uma doação no ano. Atualmente, cerca de 1.400 doadores regulares do Hemocentro de Londrina garantem a previsão de 1.250 bolsas de sangue por mês. A meta do serviço é atingir ao menos 2.100 doadores mensais regulares, o que garante 2.000 bolsas ao mês. Os estoques de sangue derivados são muito dinâmicos, segundo o especialista, e quando há queda na doação, baixam rapidamente. Por isso precisamos de fornecimento frequente, principalmente durante os dias úteis, quando nossa estrutura fica mais ociosa. Daí a importância de iniciativas como a da Aviação Garcia Brasil Sul e Londres Sul facilitam a doação por parte de seus colaboradores justamente nestes períodos em que recebemos um fluxo menor de doadores. Com isso, podemos otimizar o atendimento, o abastecimento e o suprimento dos hospitais. É necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade necessitam de autorização e presença do responsável. O doador deve pesar no mínimo 51 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado, evitar alimentação gordurosa nas 4 horas anteriores. Deve apresentar documento oficial com foto, carteira de identidade, carteira do conselho profissional, carteira de trabalho, passaporte ou CNH. Endereços e horários. O Hemocentro Regional de Londrina fica na rua Cláudio Donizete Cavalieri, 156, ao lado do Hospital Universitário. Funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6h30 da tarde, e aos sábados, das 8 da manhã às 5h30 da tarde.
Para doar no sábado, é necessário realizar agendamento no site www.saude.pr.gov.br/doação. Não é preciso agendar para doar durante a semana. Mais informações pelo WhatsApp pelo número 43 99 115 39 27 ou pelos telefones 43 337 71 2218 ou 3371 2356. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus da Citral Transportes, de prefixo 2605, teve um princípio de incêndio no início da tarde desta segunda-feira, na RS 115, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Associação de Bombeiros Voluntários de Três Coroas, um incidente ocorreu na altura do quilômetro 30 da rodovia por volta de 1h20 da tarde. O ônibus seguia de Porto Alegre para Gramado e, apesar do susto, não houve feridos. Entre os passageiros, havia muitos turistas. A empresa de ônibus precisou disponibilizar outro coletivo para que os clientes pudessem seguir viagem em segurança. A Citral informa que não foi um princípio de incêndio, mas sim um problema na turbina do motor que causa fumaça. Ainda reforça que os veículos da empresa passam por rigorosa manutenção. Este é o segundo incidente de incêndio envolvendo o veículo da empresa Citral em apenas 20 dias. No último dia 23 de maio, um outro ônibus pegou fogo após uma pane elétrica. Este caso ocorreu no quilômetro 32 da RS 115, na mesma via. Uma peça de caminhão, carregado com ração, se soltou e atingiu um ônibus da Expresso Princesa dos Campos, que transportava 45 passageiros na tarde desta última segunda-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 556 da BR-277 em Cascavel, no oeste do Paraná. Ao menos 3 passageiros que estavam no ônibus LD tiveram ferimentos. Com o impacto da peça, boa parte do teto e diversas janelas ficaram destruídas. O ônibus seguia de Guaíra para Curitiba. Uma equipe do DRPR, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, auxiliou a PRF na sinalização do local. O SAMU e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência socorreram as vítimas. Um intenso tiroteio ocorrido por volta das 4 da madrugada desta terça-feira assustou moradores do residencial no bairro Jardim da Fonte, em Queimados, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. De acordo com informações de moradores, um ônibus da aviação Gardel, que opera linhas municipais na cidade, acabou atingido por um tiro. Por causa da ação de violência, houve interrupção na circulação dos ônibus na cidade. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro acabou acionada para reforçar o patrulhamento na região. Depois das 5h30 da manhã, os ônibus retornaram a circular, como informa alguns moradores. A Prefeitura de Queimados informa que o transporte, as escolas e as unidades de saúde da rede municipal não tiveram paralisação. O Comando Vermelho segue com o plano de invadir o Jardim da Fonte. O local é dominado por uma milícia aliada ao Terceiro Comando Puro, o TCP. Um grave acidente envolvendo um carro e um ônibus da aviação Rio Doce na tarde desta última segunda-feira deixou a jornalista Soeli Rezende, de 50 anos, morta. De acordo com a PRF, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 134 da BR-116, na altura do ponto dos Volantes, no Vale do Jequitinhonha. A corporação investiga o caso para entender quem invadiu a contramão. A jornalista morreu na hora e outras 4 pessoas acabaram feridas. Os feridos acabaram encaminhados para um hospital da região. O corpo da jornalista acabou preso às ferragens. Bombeiros de Araçuaí fizeram resgate e levaram o mesmo para o Instituto Médico Legal de Pedra Azul. No Mato Grosso, um homem que não teve identidade revelada acabou morrendo atropelado por um ônibus na tarde desta última segunda-feira na Avenida O Historiador Rubens, na Avenida do CPA, em Cuiabá. Câmeras de segurança mostram um coletivo que seguia viagem com destino ao centro de Cuiabá quando o homem entra na avenida. O motorista do coletivo muito rapidamente desvia, mas o homem morre atropelado no local. Agentes da Polícia Militar do Mato Grosso e do SAMU foram acionados para a ocorrência. A Polícia Civil informa que agentes da perícia foram ao local. A Prefeitura de Cuiabá disse, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá, disponibilizou as imagens das câmeras de segurança. A causa do acidente está sendo investigada.
Um grave acidente envolvendo uma carreta e um ônibus fretado com 45 trabalhadores ocorreu na noite desta última segunda-feira, deixando dezenas de feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 65 da rodovia estadual MG 427 em Conceição das Alagoas. Segundo informações preliminares, a carreta realizava uma curva na pista e inesperadamente colidiu contra a frente do ônibus. Muitos passageiros apresentaram escoriações leves e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Conceição das Alagoas. O motorista do caminhão teve um trauma de tórax e escoriações generalizadas. Já o condutor do ônibus apresentou escoriações na face e pernas e estava preso às ferragens, com suspeita de diversas fraturas. Ambos os motoristas acabaram levados para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Um ônibus da Aviação Torres, que operava a linha 5503B Goiânia B, de prefixo 2561, perdeu uma das rodas durante a viagem na noite desta última segunda-feira, chamando a atenção de moradores e passageiros. O incidente ocorreu na Avenida José Cândido da Silveira, no bairro Ana Lúcia, na cidade de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. O ônibus seguia a viagem com passageiros quando uma das rodas traseiras se soltou na avenida. Não há informações sobre feridos. Os moradores do bairro Goiânia afirmam que os problemas nos ônibus que atendem a região são recorrentes. De acordo com os passageiros, os ônibus circulam sujos e apresentam problemas nas portas e com falhas mecânicas. O Sindicato das Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros de Belo Horizonte não se manifestou até a publicação desta reportagem. Em Curitiba, um acidente envolvendo uma moto e um ônibus da aviação Castelo Branco deixou uma pessoa ferida na manhã desta última segunda-feira. A colisão ocorreu na rua São Sebastião, no bairro Borda do Campo, na Avenida 4 Barras, na região metropolitana de Curitiba. A motociclista, que não teve identidade revelada, chegou a ficar desacordada. A vítima, com o impacto da colisão com o coletivo, parou embaixo do ônibus com ferimentos moderados, como informa a Guarda Municipal. O filho do cantor Belo, Arthur Paulo Vieira, de 29 anos, acabou detido com entorpecente na rodoviária do Rio, na zona portuária da cidade. Na manhã desta terça-feira, agentes do 5º Batalhão da PM, na Praça da Harmonia, que estavam no local, desconfiaram do nervosismo e passaram a revistar a localização o material entorpecente. De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o caso acabou registrado por uso e consumo de entorpecentes. Segundo a lei brasileira, as pessoas flagradas com entorpecentes para uso pessoal estão sujeitas à advertência. Essas pessoas devem realizar a prestação de serviços à comunidade medida educativa. O rapaz foi levado para a 4ª DP da Cidade Nova. O ônibus Caio Apache VIP5, de prefixo E903005, apresentou problema na estação BRT Vaz Lobo, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com informações preliminares, o coletivo que seguia a viagem com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão parou de funcionar. Os passageiros precisaram desembarcar na estação e aguardar outro coletivo para seguir viagem. Não há informações que tipo de pane o coletivo apresentou. Um micro-ônibus da Polícia Militar da Bahia perdeu o controle na noite desta última terça-feira. No acidente, o veículo atingiu 3 veículos e 2 casas no bairro da Plataforma, no subúrbio ferroviário de Salvador, na Bahia. A Defesa Civil condenou uma das casas, que teve a estrutura condenada, após a forte colisão do coletivo por volta de 6h10 da manhã. A Polícia Militar da Bahia informa que o coletivo transportava alunos do curso de formação de soldados em uma visita à área da 14ª Companhia Independente. O SAMU acabou acionado para a ocorrência. A Prefeitura de Salvador informa por meio de Superintendência de Trânsito que não houve feridos. Em São Paulo, um ônibus foi atacado por criminosos na noite desta terça-feira, em Sorocaba, no interior paulista. De acordo com informações de testemunhas da Polícia Militar, um bando cercou o coletivo por volta de 7h30 da noite, na Avenida Adão Pereira Camargo, na região do Jardim Nova Esperança. Motoristas e passageiros foram obrigados a descer e os bandidos atearam fogo. Apesar da agressividade dos marginais, ninguém ficou ferido.
E antes de finalizar, uma última notícia. O vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Fernando Quadros da Silva, atendeu recursos da empresa de aplicativo de ônibus Buser e suspendeu a proibição das vendas de viagens no Paraná. A decisão é de sexta-feira, dia 9 de junho, e foi divulgada pela companhia nesta terça-feira. O aplicativo tinha sido proibido de atuar no estado após uma decisão proferida em acórdão da terceira turma do TRF4, em 31 de agosto de 2021, que atendeu na ocasião a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Paraná e de Santa Catarina. Na decisão, que liberou a Buser de novo, o desembargador diz que coube atender o recurso diante da alegação do aplicativo de que teria a liberdade econômica garantida pela Constituição prejudicada. O magistrado entendeu que a suspensão causou um dano econômico de difícil reparação. Em nota, o aplicativo diz que seus advogados ressaltaram a diferença entre o serviço prestado pela plataforma digital intermediação do fretamento colaborativo sob demanda, ou seja, transporte privado, daquele operado pelas empresas tradicionais de linhas concedidas, ou seja, o transporte público. A alegação é de que o modelo de negócios desenvolvido pela Buser encontra pleno amparo na Lei de Liberdade Econômica, legislação que busca reduzir a burocracia e facilitar o empreendedorismo, principalmente para as empresas de tecnologia, como é o caso da startup Buser. Na alegação, a Buser destacou ainda que a decisão de proibir as operações da plataforma digital impediu que os consumidores do Paraná e da própria região sul tivessem acesso a uma opção de transporte de qualidade e a preços mais acessíveis que está disponível para consumidores de outras regiões. Com a decisão, a Buser diz que vai retomar as operações e o foco inicial será na rota entre São Paulo e Curitiba, uma das mais lucrativas do setor rodoviário do país. Então essas foram as últimas notícias e informações do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.